Vamos cutucar, né, Pedro? Vamos cutucar. Vamos lá. Seguinte, eu quero começar hoje falando de casos de família e linkando com o desenho da eleição atual. Tivemos o caso essa semana de Maria Ortiz sendo desconvidada a ser candidata a vereadora pelo PL, né? Ao qual o PL fez uma nota informando que não daria para Maria atuar nessa função, sendo que ela está defendendo o seu... Posso falar ex-marido? Ela falou hoje que é ex-marido, o ex-marido Ortiz Júnior, e ela falou que não daria para ir contra o pai das filhas dela. Muito bem, agora você está falando, mas por que você está falando isso para a Lorene e para o Rubinho? Porque sabemos que a primeira pessoa que conversou com a Maria para ela entrar nesse ramo político foi, pelo que sabemos, Thalita Cadeirante e Lorene para o Solidariedade. Queria saber como foi essa história, como que foi, se teve essa conversa mesmo dela ir para o Solidariedade e se teve, como que foi a saída dela para o PL. Bom, já que você já tem a informação, que é um jornalista muito bem informado, não sei como é que você sabe, vamos lá, esclareço com a maior tranquilidade como foram os fatos, né? A Maria procurou a Thalita, a vereadora Thalita Cadeirante. Ela tinha relações com a Thalita por conta da faculdade de psicologia, foi assim que a Thalita me contou, e ela também, né? Que a Thalita luta muito pelas pessoas com deficiência e haviam alguns problemas lá no campus da psicologia da Unital. Se eu não estou enganada, acho que a Maria cursa psicologia ou cursava. Sim, enfim, sim. Elas se conheceram. E aí que a Maria entrou em contato com a Thalita pedindo o número do meu telefone. E pedindo, né, que queria entrar em contato comigo. A Maria fez contato comigo, eu a recebi, a acolhi com o maior respeito, né, que eu sempre tive por ela, inclusive. E ela marcou uma conversa comigo e nós conversamos. Bom, e aí ela me falou algumas coisas, enfim, da vida pessoal dela, da situação pessoal dela, que eu não vou expor aqui em respeito a ela. Então, ela me buscou e me falou questões da vida pessoal dela, né? Ok. E no final, a conclusão desse assunto foi que ela gostaria de oportunidade de trabalho, que ela gostaria de trabalhar, né, na campanha, que ela gosta de política, que ela entende muito dos bastidores da política, e eu acredito que entenda mesmo, afinal de contas ela viveu muitos anos sendo a primeira dama da cidade, acompanhando, enfim, o ex-prefeito Ortiz Júnior, né? Então ela me fez essa fala e eu disse para ela, exatamente como estou contando para vocês aqui, inclusive a gente trocou mensagens, então isso não foi conversa falada, né? Tá escrito inclusive, né? Sim. Eu falei, Maria, bom, eu acho que a gente tem que ir com calma, com zelo nessa movimentação, afinal de contas, eu sou pré-candidata a prefeita e você é ex-esposa de um também pré-candidato a prefeito, que é o Ortiz Júnior, né? Então, isso pode soar estranho, pode ser esquisito, enfim, por que a Maria tá com a Lorene, ou coisa do tipo, enfim. Então, vamos com calma, eu vou entender, vou conversar com os meus conselheiros, com o nosso grupo político, para ver de que forma eu posso colaborar com você, porque eu vejo potencial, e onde eu vejo uma mulher, né, que quer trabalhar com disposição, acho que nós podemos sempre nos somar, nos fortalecer. E eu tento ir na contramão do que costumam dizer, né? Que mulher, uma quer competir com a outra, quer ser melhor que a outra, quer prejudicar a outra, coisa do tipo. Então, vi com muito carinho, né? O movimento dela, com muita humildade, inclusive. E ok. Aí passaram alguns dias, eu fiz essas avaliações, fiz as conversas que tinha que fazer. E ela me mandava mensagem, aí, vamos conversar, tem alguma posição? Aí a gente conversou mais uma vez e eu levei uma ideia para ela. Então, não sei se eu fui talvez a pessoa que deu essa ideia para ela, né? Não sei, ela que pode dizer isso. Quem sabe em algum momento vocês
a tragam aqui e ela diga, né? Mas eu dei uma sugestão, falei, Maria, pensei numa coisa, vou te dar uma ideia. Você, como você bem disse, tem experiência política, entende dos bastidores da política, é uma mulher agora divorciada, mãe de 2 meninas, né? E tinha toda a história pessoal que ela me contou, que eu prefiro não dizer aqui, que se ela quiser um dia ela diz. Eu falei, tem todos esses desafios que você está enfrentando, né? Então, que tal você ser candidata a vereadora na cidade, ser uma liderança política, né? Você tem tudo para isso, e sugerir. E te convido a se filiar nos nossos partidos. Você já tem afinidade com a vereadora Thalita Cadeirante, pela discussão que eu contei para vocês, né? Que foi através lá da Faculdade de Psicologia da Unital, algum problema que elas enfrentaram, que a Maria acionou a Thalita, e a Thalita colaborou e tal, enfim. E aí pense nisso, e aí quem sabe a gente colabora com você nas funções da campanha, nos trabalhos da campanha, que é um pouco do que ela veio me trazer de demanda e tal. E aí ela ficou de pensar a respeito disso também. Depois de 1, 2 dias, não lembro exatamente o tempo e tal, ela respondeu positivamente. A Thalita fez contato com ela, sugerindo filiar no PSB, e ela gostou da ideia e ela, inclusive, assinou a ficha de filiação do PSB. Chegou até Sim, a então, assinatura. A vereadora Thalita Cadeirante tem a ficha de filiação da Maria Ortiz. Ela assinou. Filiando-se ao PSB. Alguns dias depois, a gente não sabe bem, eu não lembro bem o que aconteceu, até porque eu estou nesse movimento trabalhando muito lá em Brasília como deputada federal e como pré-candidata a prefeita de Taubaté e com a nossa vida pessoal e tudo que a gente tem que cuidar, né? E aí eu não lembro muito bem dos detalhes, mas eu sei que, de repente, no dia do fim do prazo das filiações partidárias, a Thalita disse que, no fim, a Maria se filiou ao PL. Então, ela tinha uma filiação ao PSB que ela tinha feito, mas ela mudou para o PL. E eu acho que ela deu alguma justificativa para a Thalita, que eu não sei exatamente, a Thalita pode falar melhor, a própria Maria pode falar melhor, dizendo que acho que tinha mais afinidade com o partido PL, né, e tudo mais. E essa foi a parte que me cabe da história. Olha, muito importante o que você está dizendo, esclarecendo pontos. Hoje a Maria esteve no Jornal da Rede, eu a entrevistei hoje pela manhã. O relato seu perfeito, apenas ela não contou o que você contou. Ela falou que não esteve próximo de outro partido. Ela falou que havia conversas. Havia conversa e conversas. tudo mais, mas que não está. E você está falando que, inclusive, tem ficha assinada e tudo mais. Eu acho que ela colocou fogo no cerquinho. E a partir do momento que ela se aproximou da sua candidatura e coisa e tal, eu acredito que ela foi chamada para conversar, e isso é uma opinião própria. Opinião própria, pode ser que nada disso tenha acontecido. Sim. E por que o PL, né? A gente fica pensando, primeiro, que hoje é um partido forte. Segundo, ela falou no programa de hoje, aí não é opinião minha, foi a palavra dela, que ela foi para o PL porque havia um acordo do PL com republicanos para que a Márcia fosse vice do Júnior. Então ela falou que não iria se não houvesse essa confusão, essa briga, que foi passado para ela que seria. Muito bem, a partir desse momento, ela entrou no partido e ela se sentiu tirada do partido pela Márcia, porque de uma forma que ela não entende, a Márcia criou uma candidatura própria, não era para ser candidata a prefeita, mas aí criou-se força para ela, a sua candidatura, e ela foi chamada e falou que não interessava mais a candidatura dela para o PL, porque ela estava indo a favor de um outro candidato de outro partido, que é o Júnior, que está no Republicanos. Compareceu, inclusive, em algumas reuniões políticas ao lado do Júnior, e isso fez com que a Márcia praticamente, né,
falasse para ela que ela estava saindo, ele não lhe deu a legenda, não falou, você não vai ter legenda para ser candidata a vereadora. Foi o relato hoje da Maria, que combina muito com o que você falou, apenas alguns pontos aí que ela não colocou, né, no ar, que ela teve tão próximo assim, o que a Maria... de apoiar você, né, na sua candidatura. O que a Maria não contava, né, Pedro, é que a eleição de Taubaté, em diversos partidos, está tendo decisões superiores. Perfeito, uma decisão superior. Vem federal, vem estadual e vem a decisão para Taubaté. Tivemos situações aqui, e a gente pode falar, por exemplo, do PT. O Rubinho foi candidato a vice-prefeito do Isaac do Carmo na época do PT, né? Eu era PMDB. Você era do PMDB, o Isaac do PT e tinha a coligação, né? O PT está colocando o Coronel Paulo, que foi seu vice na última eleição, como candidato deles. E está toda uma discussão, o Joffre Neto brigando ainda para tentar levar uma pré-candidatura e uma discussão, e não está levando para frente, porque o PT falou que ia ser uma decisão suprema, da decisão que vem do Estado. A mesma coisa veio do PL, o Valdemar veio aqui e decidiu, a Márcia será candidata. Eduardo Bolsonaro esteve nesses estúdios e falou, se Taubaté não conhece a Márcia, eu tenho que vir mais. E tem que vir o meu pai, tem que vir a Michele, tem que ter toda uma campanha que está acontecendo. O que eu quero dizer. E hoje eu falei pela manhã, penso para colocar isso, viu, Guilherme? Eu falei que a Márcia, ela não é dona do PL de Taubaté, ela está como presidente do PL, mas ela não é dona. Então, a partir do momento que ela tomou essa decisão, colocando a Maria fora do PL, ela praticamente rachou a direita aqui em Taubaté. Porque a gente entende que o Republicanos sempre esteve colado no PL, ou o PL sempre colado no Republicanos. São dois partidos, não cabe todo mundo num partido só criar um outro que resguarda aqueles que até queriam estar no PL, mas estão lá no Republicanos, né? Eu acho que funciona assim, pelo menos é a visão que eu tenho. Eu não concordo, mas eu queria perguntar isso para o Rubinho. Rubinho, você conhece todo esse bastidor? Eu não vou falar nem com o Republicanos. Não, eu não vou nem falar com Republicanos e segunda linha do PL. Não falo isso. Ainda, amigo? Inclusive, você ainda está no Republicanos? Eu sou vice-presidente do partido em Taubaté. Vice-presidente do Republicanos. Isso. Você conhece bastidor? Um pouco. O que leva-se em conta? É uma situação familiar ou uma situação política, Rubinho? Eu acho que ambos os casos, né? Mas eu acredito mais numa situação política. Então você concorda com o Pedro? Não, lógico que eu concordo. A colocação do Pedro e da Lorene, e eu gostaria de dar meu pitaco. Eu acho o seguinte, tem que ser tudo muito claro, muito aberto, né? O povo está cansado, né, de muita mentira, fake news, isso e aquilo. Eu acho que está na hora dos representantes das pessoas, como a Lorene, o Júnior, a própria Márcia, que quer ser candidata, agir com lisura, com transparência, com clareza, né? E os seus parceiros ou aquelas pessoas que estão em volta. Eu estou conhecendo a história agora, conheci aqui no estúdio e agora, até porque trabalho em São José dos Campos. Então, mas moro em Taubaté. Eu ouvi atentamente, eu acho que a Maria, como ex-mulher, ela tem todo o direito de seguir o caminho dela, livre e aberta, da forma com que ela quer. Mas ela quer respeitar o pai dos filhos dela, que são 2 filhas. Ela precisa escolher, ela tem que decidir. Ou ela decide por ela, ou ela decide pelos filhos, ou ela decide pelo ex-marido. Agora, o que não pode, como o Pedro estava colocando, é armar uma confusão danada dessa, né? Que praticamente racha todo mundo. E me perdoa a candidata do PL, e que se ela tomou uma atitude de tirar a Maria, porque ela é ex-mulher do Júnior, que é candidato, e o Júnior hoje está no Republicano, hoje é republicano. Então, na verdade, Rubinho, é importante colocar aqui que não foi isso, ela não tirou porque ela sabia, mas sabia que da ligação da Maria com o Júnior. A partir do momento que você aceita no partido, é porque existia um acordo.
Existia o jogo, estava sendo não jogado. Necessariamente nos bastidores você assinar uma ficha, não tem acordo. Eu sei, estamos na pré-candidatura. Eu comecei com a Lorene, quando a Lorene me procurou, perdão até insistir nisso. Tranquilo. Né? Eu comecei conversando com a Lorene, participei das jornadas com a Lorene, até que houve essa questão do Vitor e houve o caso do Júnior vir para o Republicano. Eu me senti na honestidade, no caráter de chegar para a Lorene e falar, Lorene, eu estou saindo por isso e por isso. Não, eu entendo perfeitamente. Só queria dizer para você o seguinte. Seguir em frente, porque eu não quero deixar o Republicano. Sim, eu só queria dizer para você o seguinte, que a pré-candidatura da Mariá, ela foi proposta, eu acredito que não pela Mariá. A Mariá procurou a Thalita Cadeirante, procurou a Lorene, mas eu acredito que ela não tenha procurado o PL. Eu acho que ela foi conduzida... Ela assinou... Não, ela foi conduzida ao PL. Não, você vai para o PL... Estou dizendo aqui uma opinião própria, tá, gente? Então, não é informação. Você vai para o PL, você vai assinar com a gente, você vai ser pré-candidata a vereadora e tal. Como havia, entre aspas, um acordo, é essa a ligação que existe, entre os dois partidos, de se juntarem lá na frente, né? Se apoiarem, né, o PL apoiando os republicanos apoiando o PL, ou seja, fazendo uma única força, ela estava no jogo. A partir do momento que isso foi rompido com o crescimento da Márcia, politicamente falando, dentro do partido, e ela saindo candidata a prefeita, apareceu aí a ruptura. Por quê? Como é que a Mariá ia combater o Júnior? Sendo pai dos filhos, das filhas e toda a ligação familiar, e isso você entende. E aí, o que aconteceu? Ela começou a seguir em movimentos políticos, defendendo a candidatura do Júnior, participando de reuniões políticas, e aí ela feriu a ética ou regra de um partido. Eu ia comentar isso, que você não pode apoiar um outro candidato... Estando filiado, né? Estando filiado. Eu concordo que eu acho que é justo registrar aqui, né, pela Márcia, em defesa dessa candidatura da Márcia também, que eu acho que está seguindo o caminho que tem que seguir. Não faz sentido, né, Rubinho? O meu olhar com muita naturalidade da carta, da nota da Márcia, que eu acho que foi correta, porque você tem uma filiada, você tem uma pré-candidata vereadora, que ela não está participando da atividade política do seu partido. Ela estava publicamente indo a reuniões de apoio a outro candidato de outro partido. E isso depois das decisões já tomadas, de que o PL não estaria com republicanos, de que tinha uma candidata própria. Então, acho que é justo dizer que essa linha coloca a posição da Márcia de uma forma correta. Eu tenho alguém, você não vai trabalhar para a candidatura a prefeita do seu partido, você está trabalhando para outro candidato a prefeito, então me desculpa, eu vou dar a vaga na chapa para alguém que trabalha para o nosso projeto, para o projeto daquele partido. Eu compreendo. Então eu me sinto muito tranquilo nessa conversa, e é até bom que a Lorene esteja aqui do meu lado, porque foi praticamente, em termos, o que aconteceu comigo. Quer dizer, eu estou lá conversando com a Lorene, participando no conselho da Lorene, isso e aquilo, e de repente o Vitor me chama, e de repente o Júnior vai para o Republicano. Eu não tenho interesse de sair do Republicano, porque eu tenho no Marcos Pereira uma gratidão muito grande, eu tenho uma amizade, eu tenho um carinho todo especial com o vereador Nunes, né? Até aproveito para mandar um abraço para o vereador Nunes. Eu também, e abração, pastor. Aí o que ocorre? Eu vou até ela e me justifico, estou saindo do seu conselho, estou saindo disso, que eu vou seguir outro caminho. Isso é tomar decisão. Sim. Então, completando aquilo que eu estava querendo falar, a Mariana, que eu não a conheço pessoalmente, mas conheço o pai dela, o Paulinho, que é meu amigo de mocidade, de infância na Santa Terezinha, e eu acho que ela tinha que tomar uma decisão. A decisão dela é apoiar o Júnior, então, se ela é apoiar o Júnior, ela não poderia ficar junto com a Márcia. Ela teria que tomar a iniciativa de sair. Ela teria que tomar essa atitude. Mas não concordo com a atitude, por exemplo, da Márcia, que é candidata, de se ela fez assim, aleatoriamente... E não foi só da Márcia, na minha opinião. Foi de todo um time. Então, mas a própria candidata... Eu iria falar até isso para fechar. Os próprios candidatos da chapa... Os próprios candidatos se sentem... deveriam cobrar e isso, outra, né? Tá tirando uma que é favorita. Então deixa eu completar meu pensamento, senão vai ficar um vácuo entre o meu pensamento e aquilo que você está falando. Não, fica à vontade. Eu acho que, no caso, ela teria que ir mais profundamente
e ver se tudo isso é uma realidade. Porque na política tem muito disse e não disse. É muito complicado. É muito complicado. Né? E essa coisa que tem acordo e série de acordo, a gente vê muito pouco. A Lorene está aqui, eu tenho certeza. É uma menina... Perdão. É uma mulher formada, mas que... 30 anos? Não tem 30 anos ainda? Você tem? Não eu tem? tenho 32. Já. 32. Mas também não parece. Olha que coisa boa. Obrigada. Então, é preciso ter muita responsabilidade. É essa responsabilidade, Pedro, que eu insisto. Né, Guilherme? E Sim. Lorene? Na verdade, na condução dos seus atos perante os seus pensamentos. É isso que nós precisamos. Tudo no mundo está mudando. Inteligência artificial. O pessoal não quer ir na política. Tá tudo mudando, mas na política tem um time que joga com a política velha. Pedro, não exatamente. muda a política velha, sabe? Não muda a rasteira, não muda o bastidor, mas a ação nos bastidores. Mas Muita isso é coisa E eu não me sinto muda. muito à vontade. Eu, como conselheiro dela, bati a boca com ela, no bom sentido. E tem que ser assim. E me ajudou muito, tem e me que ser fez assim crescer mesmo. muito, me fez pensar muito, Tem que que ser era a dessa forma. função que eu esperava dele. Não é chegar, porque o disse-me disse, às vezes a fofoca começa a acontecer nos bastidores e nas pessoas que estão ligadas a ela, que não pensam no raciocínio e acham que pode ir dizendo. E depois ela que fica, na minha época de criança, na nossa época de criança, né, Pedro? Sim. Fica na berlinda, ela que fica na berlinda. E isso não é legal. Mas sabe o que faltou para Maria? Assessoria, entendimento. Porque Boa assessoria. Uma boa assessoria. Boa assessoria. Ser rodeado de bons pensamentos, de boas quê? pessoas, que comungue com os pensamentos do pré-candidato. Na verdade, vamos lá. O Ortiz Júnior já sabia que não iria ter o apoio da Márcia há algum tempo. Por quê? Quem vê o cenário nacional, por isso que eu estava ligando, já sabia que Jair Bolsonaro quer ver tudo, menos o partido dele ligado ao partido do Kassab. Ponto. É uma regra, é uma É o diretriz PSD. passada Agora- pelo partido. Agora, não sei até quando vai isso, viu, Gui? Porque Não, uma vai até o coisa. segundo turno. Uma coisa nós primeiro estamos. turno é primeiro turno. Estamos Segundo no turno mês é de segundo junho. turno. Tá tudo interligado. É. O Gilberto Kassab é do PSD. É chefe de governo lá do Republicanos. Ele divide o seu partido. Coloca aqui, coloca ali, coloca aqui, mas está tudo junto. Sim, Está tudo estruturado na mas mesma não com questão. o PL. Então, No mas ele momento não quer- tem uma rachadura com o PL. Ele não quer que deem apoio para partido do Kassab, que é aquelas coisas do Bolsonaro, né? Mas hoje ele é assim, eu não sei lá na frente se ele... Porque se for isso daí, é mais um complicador para a campanha do Júnior, né? Porque o PSD está lá, né? Está junto com os republicanos. Vai Então, ser o vice, né? vai ser o vice. Vai ser o vice. Quer dizer, é mais um complicador, rapaz. Por isso que talvez as águas estivessem calmas, porque estava se pensando no navio que coubesse os dois. Só que é o seguinte, aí as águas estão, né, calmas, Pedro. né, tranquilas. A partir do momento que dividiu em dois barquinhos, aí a água se tornou tumultuosa, as ondas estão altas. E eu não sei como é que vai terminar isso, não. A briga está boa na política. Deixa eu colocar